Então, pessoal, agora oficialmente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós, no caso aqui, boa tarde. Bem-vindos à aula de Geografia, bem-vindas. E aí eu vou compartilhar a minha tela de vocês. A minha tela com vocês, na verdade, né? Deixa de novo só eu achar aqui onde faz isso. Compartilhar. Aqui. Esperar vocês visualizarem aí a minha tela. Pronto, tá aí, né? Então, pessoal, só para dar aquela breve retomada, né? Como a gente sempre faz, a gente está conversando sobre geologia e geomorfologia nas nossas últimas aulas todas aí, né? Ficamos praticamente um mês falando disso. E aí, depois de falar dos processos internos da Terra, falar de algumas características importantes das rochas, das estruturas geológicas, falar sobre as forças endógenas, falar sobre as forças exógenas, a gente chega então agora em um contexto mais específico, que é o contexto brasileiro. Porque, bom, a gente mora no Brasil, né? Então é importante a gente conhecer o nosso território, conhecer o nosso país. E dentre as coisas que é importante a gente conhecer no nosso país, a gente tem que entender como que esse papo todo mais geral cria uma síntese para nos apresentar as formas do relevo do nosso território. Então, a nossa aula de hoje ela está voltada para tudo aquilo que a gente conversou, sintetizado no formato do relevo brasileiro. Então, por que, que algumas partes do Brasil são mais elevadas, por que, que outras são mais baixas, por que, que algumas partes do Brasil são todas cheias de ondulações, por que, que outras são bem lisinhas, bem retinhas. Então, esse formato, né, que a gente encontra nas diferentes regiões do Brasil é decorrência desses processos todos mais amplos que a gente foi conversando ao longo das outras aulas. Certo? Lembrando que isso já está disponível, toda essa parte mais teórica, digamos assim, já está disponível para vocês lá no Google Sala de Aula e já foi explicado também anteriormente em outras aulas, em outros vídeos. E aí, a gente vai para a nossa primeira questão. E aí, pessoal, quando a gente vai para a nossa primeira questão, tá lá, né? Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir. Então, aqui a gente tem algumas afirmações sobre a realidade do nosso país, em termos de relevo, e a gente tem que avaliar se essas frases elas são verdadeiras ou são falsas. Então, enquanto a gente vai lendo aqui, já vão pensando, já vão marcando aí no caderno de vocês se é V de verdadeiro ou se é F de é falso para cada uma dessas afirmações aqui. Primeira delas ali, ó. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro. Não responde em voz alta, tá? Mas vai pensando aí. O que vocês acham? Será que o Pico da Neblina é o mais alto ou não é o mais alto? 2. No relevo brasileiro, as altitudes acima de 800 metros são predominantes. Ou seja, são a maior parte, né, do relevo brasileiro está acima de 800 metros. Será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? 3. Segundo a classificação de Jurandir Ross, o relevo brasileiro apresenta planícies, planaltos e depressões. E aí lembrem, galera, que o Brasil ele tem três grandes formas de serem classificados os seus relevos. Espera aí. Isso é hora de espirrar? Mas enfim, né? A gente Saúde. tem lá, obrigado. A gente tem uma primeira grande forma de classificar, que é a do Haroldo de Azevedo, depois a gente tem uma segunda grande forma de classificar o relevo brasileiro, que é a do Aziz Absaber, e a gente tem uma terceira forma, que é a mais atual, que se usa mais atualmente, né, que é a do Jurandir Ross. Então, pelo que essa afirmação está dizendo, Jurandir Ross dividiu o território brasileiro em planícies, planaltos e depressões. Isso é verdadeiro ou isso é falso? E a afirmação 4, o Brasil não apresenta grandes terremotos e maremotos porque o país está localizado no centro de uma grande placa tectônica. Bom, depois de pensar um pouco sobre isso, a gente vai ter que escolher. Tudo bem, Edgar? A gente vai ter que escolher uma dessas afirmações, uma dessas alternativas, melhor dizendo, que
representa aqueles nossos verdadeiros ou falsos, né? Então, a alternativa A está dizendo que apenas a 1 e a 3 são verdadeiras, a B está dizendo que a 1, a 2 e a 3, a C está dizendo que a 1, a 2 e a 4, a D, a 1, a 3 e a 4, e a E está dizendo que todas aquelas frases são verdadeiras. Agora que vocês já sabem quais são as alternativas, vamos voltar um pouquinho ali nas nossas frases. E aí vocês têm um minutinho para pensar sobre essas frases. Se alguém quiser aproveitar para perguntar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, também pode aproveitar esse um minutinho aí enquanto a gente está pensando sobre elas. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado. O relevo brasileiro predomina altitudes acima de 800 metros. O Jurandir Ross separou o Brasil em planícies, planaltos e depressões. E o Brasil não tem grandes terremotos e maremotos porque ele está no meio de uma grande placa tectônica. E aí, quais são verdadeiras e quais são falsas? Enquanto vocês têm aí um minutinho de vocês para pensar, Rapidinho, se eu tomar passo meu pro outro chimarrãozinho. lado, rapidinho. Oi? Passa pro lado, rapidinho, o slide. Esse aqui? Pode voltar. Pensem aí. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou tomar o meu chimarrãozinho aqui. O Edgar está dizendo aqui que seria louco se o Brasil Ô, tivesse professor, terremoto. volta lá no outro slide das alternativas. Volta. Volta bem, professor, para não ver um Cara, bagulho. imagina se o Brasil já é essa bagunça sem terremoto. Imagina com terremoto, cara. Tá aqui, ó. Tá bom. Pode voltar lá. Tá. É complicado o negócio, né? Mas a gente tem outros problemas. E aí, pessoal? O que vocês marcaram? Vamos lá. Pode falar que eu acho que é? Pode, agora C. pode falar. Eu acho que é C. Eu acho que é a C. Eu acho que é a... Eu esqueci, professor, voltar de novo. Agora voltar lá no outro de novo. Eu acho que é a letra D. Letra D de dado e uma galera vai de letra C de Eu vou campeão. de letra C. Eu vou na C. C também, Bruno? Seja o que Deus quiser. Lucas vai de B. Cachorro. Eu na prova. Não, galera, tem que saber, pô, tinha lá todas as aulas explicadinhas, tinha resumo, livro didático. É D de Deus. É, se não for a C de Cristo, é D de Deus. É, uma de Deus. Como dizia meu avô, né, a gente se fia na virgem, mas corre, né? Bom, então vamos lá. Primeira frase, pessoal. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro? É. Sim, o Pico da Viu? Neblina é o ponto mais alto do relevo brasileiro. Durante tá muito acertando. tempo, pessoal, se achou que fosse o Pico da Bandeira, que o Pico da Bandeira está mais no litoral. Mas, na medida em que o conhecimento sobre o território brasileiro melhorou, lá pelos anos 70, 80, aí descobriram que tinha o Pico da Neblina, que fica no extremo norte do Brasil, que fica lá na fronteira com a Venezuela. E aí descobriram que lá, de fato, é o ponto mais alto do Brasil, com quase 3.000 metros de altitude. São 2.900 e alguma coisa, 2.925, eu acho. Baixinho. Tem que confirmar esse número, mas eu acho que é mais ou menos por aí, 2.900 e alguma coisa. Tá? E aí 8 ele quilômetros de foi... altura. Exatamente. Ele é considerado o ponto mais elevado do território brasileiro. Tá? Então, essa primeira é correta. 2. O relevo brasileiro, ou no relevo brasileiro, as altitudes acima de 800 metros são predominantes. O que vocês acham? Eu acho que não.
Primeira pergunta, acho que é importante mencionar isso. O que significa ser predominante, pessoal? É que Predomina. tem mais áreas com essa Isso. altitude. Exatamente. Valeu, Eliseu. 2.995. O Eliseu já nos atualizou aqui, então é quase Eliseu já 8.000 subiu metros de lá altitude. já. Oi? Eliseu já subiu lá e mediu certinho as coisas. Cara, no Pico da Neblina eu não subi, tenho vontade, mas no da Bandeira eu já fui. É uma vista bem legal. Até, enfim. Bom, fica na fronteira entre Espírito Santo e Minas Gerais. Então, tá, vamos lá. O relevo brasileiro predomina acima de 800 metros. Como vocês falaram, exato, o Google sempre nos ajuda, né? Como vocês falaram, né, galera? Predominar significa que a maior parte seria isso. Mas, como a gente... Não precisa ter medo, não. Como a gente sabe, o território brasileiro ele não é um território muito elevado. Então, pessoal, nesse sentido, está errada essa afirmação. A gente não tem a maior parte do nosso território acima de 800 metros de altitude. Pelo contrário, a maior parte do nosso território está abaixo de 800 metros de altitude. O território brasileiro é considerado um território baixo. Tá bom? Então, lembra disso. Já já eu vou voltar falando. O Google diz que está entre 260 e 600 metros de altitude, o relevo brasileiro, predominante. Exatamente. A maior parte do território brasileiro é baixinha. 600 metros de altitude é relativamente baixo, né? Não tem muita altitude. Pode ser, né? Mas melhor mesmo é ir caminhando nesse lugar, passeando. 3. Já vou explicar o porquê disso, tá, galera? 3. Segundo a classificação do Jurandir Rosa, o relevo brasileiro apresenta planície, planalto e depressão. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Planície, planalto e depressão. Na classificação do Haroldo de Azevedo e na classificação do Absaber, a gente tinha no Brasil planaltos e planícies. Com os estudos do Jurandir Ross, mais recentes, o Brasil passou a ser caracterizado também como tendo algumas depressões, tá? Aí, como eu explico para vocês lá na aula, isso está associado ao critério também que foi utilizado. Não é que uma está certa e a outra está errada. Isso está vinculado também aos critérios que foram utilizados. Então, como o Absaber e o Jurandir Rosa usam critérios diferentes de classificação, consequentemente, vai ter essa possibilidade aí de formar, de gerar, né, formas diferentes formas de classificação para a mesma coisa. Tá bom? Então, não é que está certo ou está errado, é olhar com diferentes perspectivas. E 4, o Brasil não apresenta grandes terremotos e maremotos porque o país está localizado no centro de uma grande placa tectônica. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo. Tá certo. Lembra que o Brasil está praticamente no centro da placa tectônica, que a gente chama de placa sul-americana. Ou seja, a América do Sul ela está aí numa grande placa tectônica e o Brasil está praticamente no centro dessa placa tectônica. Como a gente já conversou, toda aquela dinâmica de choque de placa, uma placa raspando na outra, separação de placa, né, os movimentos convergentes, divergente, transformante, tudo isso está vinculado à borda da placa. Terremoto, dobramento moderno, cadeias de montanhas, vulcanismo, essas coisas todas estão muito vinculados à borda de placa tectônica. Como o Brasil está praticamente no centro da placa sul-americana, a gente praticamente não sente os efeitos disso. E, inclusive, essa percepção nos ajuda a entender o porquê que a afirmação 2 está errada. Como o Brasil está bem no meio da placa sul-americana, consequentemente, os nossos relevos eles são antigos. Como os nossos relevos são antigos, eles já sofreram um intenso processo de erosão. Então, eventualmente, a gente tinha regiões mais altas, mas que com milhões de anos de processo erosivo foram diminuindo a sua altitude.
Por conta disso, então, o Brasil ele tem um território relativamente baixo. Certo? Então, retomando, a 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira também. Se a 1, a 3 e a 4, consequentemente, D é a alternativa correta. Certo? Alguma Certo. dúvida? De boa? Suave, pessoal? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos para a questão 2. Questão 2, pessoal. Lembra que a gente conversou já sobre isso também, né? Aqui a gente tem um perfil do relevo. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, o perfil AB, ou seja, se eu pegar o território brasileiro e fizer um corte do ponto A até o ponto B e olhar como se eu estivesse olhando para a linha do horizonte, eu vou ver esse formato aqui, ó, que é o que a gente chama de perfil, tá? Então tá aqui, a gente vai ter lá o Pico da Neblina, praticamente, né? Que é esse ponto A aqui. Opa, as meninas entraram aí, tudo bem, meninas? E aí depois a gente está vindo em direção ao sul, em direção ao ponto B. Em direção ao sudeste, para ser mais exato, né? Mas aí a gente perceba que a gente está passando por vários locais diferentes do território brasileiro, várias formas de relevo diferentes nesse corte AB. E aí a questão ela vai justamente nesse sentido, né? De acordo com o relevo brasileiro e as suas formas, é correto afirmar que o corte topográfico de A a B, indicado no mapa do Brasil e expresso no perfil acima, referem-se a. Então, a gente vai ter que saber quais são os formatos, ou melhor, vai ter que saber qual é o nome desses formatos do relevo que a gente está passando, saindo do ponto A e vindo para o ponto B. E até aproveitando a nossa questão anterior, né, galera, percebam ó, que a gente tem uma exceção, entre aspas, aqui no ponto A, que é mais elevado, e o resto ó, é bem baixinho. Então, também nos ajuda a perceber aquela ideia da questão anterior, né? Maior parte do território baixinho e uma exceção lá um pouco mais alta. Mas aí, quais são os nomes que a gente está passando? Vamos ver. Alternativa A, Planalto Residual Norte Amazônico, Depressão Marginal Norte Amazônica, Planalto da Amazônia Oriental, Rio Amazonas, Depressão Marginal Sul-Amazônica, Planalto Residual Sul-Amazônico. B, Planície do Amazonas, Depressão do Araguaia, Planaltos e Chapadas dos Parecis, Depressão do Tocantins. C, Depressão da Amazônia Ocidental, Planaltos e Chapadas dos Parecis, Planaltos Residuais Sul-Amazônicos. D, Planaltos e Chapadas da Bacia do Araguaia, Rio Tocantins, Depressão Sertaneja, Planalto da Borborema, Tabuleiros Litorâneos. E, Planalto do Atlântico Leste e Sudeste, Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná, Planalto da Bacia do Paraná, Planície do Pantanal. Galera, uma dica importante que eu dei lá na nossa aula teórica e que é bem importante para resolver essa questão aqui. Às vezes, quando a gente fica olhando os nomes dos relevos, a gente meio que se apavora, né? Porque fica pensando, pô, é um monte de coisa para decorar. Mas lembrem que os nomes dos relevos no Brasil estão muito associados à localização deles. Então, de certa forma, o nome do relevo indica de onde a gente está falando. Um exemplo lá, a Cordilheira dos Andes. Já tá falando o nome. Então, exato. Mas até nesse caso, a gente tem que saber que os Andes está lá no Chile, na Argentina, na Colômbia e tal. No Brasil é mais fácil ainda. Já vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Vou retomar, na verdade, né, um pouquinho melhor isso com vocês. Mas percebam o seguinte. Vou dar uma dica importante aqui. Vou voltar aqui, ó. Percebam o seguinte. Essa região aqui, ó, essa região AB,
É região sul, região norte, região nordeste? Norte. Região norte, né? Essa região norte do Brasil, ela também é conhecida como região. O que que tem de bem característico dessa região aí? Qual é a vegetação dessa região? Mas é o cerrado, professor. No norte, não. Ah, você tá Cerrado, falando. Cerrado está mais aqui no centro do Brasil. É no centro-oeste, né? Aqui no norte, qual é a vegetação? Floresta. Acho que é Mata Atlântica, sei lá. Olha o nome, Mata Floresta, Atlântica. Mata Atlântica está na borda, aqui na beira do Atlântico. floresta É amazônica, né? Amazonas, professor. Isso, floresta amazônica. Isso aí, É galera. Floresta porque não tá amazônica. raciocinando muito bem que as coisas. Rapaz, está do A lado da Amazônia floresta fica ali, ó. amazônica. É, então, está do lado da Amazônia e está viajando aí, falando da Mata Atlântica. Mas, ó, de novo, ó, perceba, de novo, ó, perceba. Mata Atlântica. Por que que será que tem esse nome? Faz fronteira com o Oceano Atlântico. Porque ela está na borda do Oceano Sim. Atlântico. Exatamente. Sacaram? Então as coisas elas têm um porquê. Os nomes eles são conectados, eles têm uma justificativa, tá? Então aqui a gente está falando da Até a região Caatinga. norte. Desculpa, fala. Até a Caatinga. Não, é zoeira, professor. Pode continuar. Pode falar, Ana. Não, não é zoeira. Tá. Não, pode falar, mesmo a zoeira pode falar à vontade também, não tem problema nenhum, não. Então aqui, ó, a gente está falando da região amazônica, né? Se a gente está falando da região amazônica, como eu disse agora, o nome do relevo está muito vinculado ao lugar que esse relevo está localizado. Aí eu já dei bastante dica para vocês. Agora, Por uma que exemplo, vocês lá, a pensarem aí. Chapada das Mesas. Já tá falando já que Chapada é Cerrado, não é? Centro-Oeste. Aí sim, muito embora, né, fique a Chapada das Mesas fique no Maranhão, né? Não é bem Isso. centro-oeste, mas é a região do Cerrado, né? Isso sim. Mas a gente vai falar sobre vegetação com mais calma mais para frente, tá? Então também não precisa ficar muito ansioso nem muito ansiosa agora não com esses assuntos. Depois a gente vai falar sobre isso. O próprio Tocantins, né? Muito vinculado à questão do cerrado. O Tocantins é Bico do muito rico Papagaio em já é o Brasil. biodiversidade, fauna, flora. Cara, é impressionante. O Brasil ele tem muita diversidade, né? Muita diversidade. Assim, todos os biomas são muito diversos, é impressionante. Não à toa o Brasil é considerado um país mega diverso. O Brasil ele é, se ele não é o mais, ele é um dos mais Eu biodiversos. digo que o Brasil tinha de tudo para ser a maior potência mundial, porque, moço, o Brasil é rico demais. Tem de tudo mesmo. É impressionante. Como vocês estavam falando, né, o Brasil não tem grandes desastres naturais. O Brasil tem um clima favorável. O Brasil tem muita biodiversidade. O Isso. Brasil ele tem Solo diversidade fértil. climática, de solo, de relevo, de clima. O Brasil tem uma das maiores reservas de ferro do mundo. O Brasil tem uma das maiores reservas de alumínio do mundo. O Brasil tem uma das Petróleo. maiores reservas de água do mundo. O Brasil tem uma das maiores populações do mundo. O Brasil tem muita riqueza. E aí tem um ponto interessante também, Átalo, já que tu falou sobre isso. O Brasil não é um país pobre. Não. O Brasil ele está entre, assim, tem uma certa discussão, mas até pouco tempo atrás, certamente o Brasil estava entre uma das 10 maiores economias do mundo. A questão que a gente tem que se dar conta é, essa riqueza toda, ela chega no bolso de todo mundo? É difícil. Então, nosso problema não é potencial de gerar riqueza, até porque a gente gera muita riqueza. Nosso problema principal é É o real. como essa Nosso riqueza dinheiro não é tão fica. valorizado quanto os demais de. Cara, mas até assim,
tudo bem, isso é uma questão, mas isso reflete muito justamente os problemas do Brasil. Se o Brasil tivesse mais organizado, o Brasil seria um país mais confiável, pensando em termos internacionais. Se o Brasil fosse mais confiável internacionalmente, a moeda brasileira estaria mais valorizada. A moeda brasileira atualmente está desvalorizada porque o mundo olha para o Brasil e pensa, vai dar merda. Então todo mundo tira o dinheiro do Brasil. E aí o real vai lá para baixo. Sacou? É mais ou menos essa a ideia que tem que ter. Se o mundo confiar no Brasil, o dinheiro de fora entra. Se o dinheiro de fora entrar, o real volta a se valorizar. Cara, isso é muito louco de pensar mesmo, né? Como as coisas estão caras, né? Isso é inflação. Eu acho que não é nem 5, eu tô chutando aqui. Porque aqui em Araguatins o preço da carne subiu. É, cara, eu não sei porque eu não como carne, né? Então eu não acompanho muito isso. Você é vegano? Sou vegetariano. Ah, Eu como queijo. Leite eu até não tomo muito, não, mas eu como queijo. Queijo eu gosto de comer bastante. E ovo você não ovo eu come? como também, então. Ovo se não comer não escapa não, porque o ovo tem muito nutriente, é uma proteína, é É, essencial para o nosso corpo. então mas tem alternativas também. Mas aí vai de cada um. Mas bom, pessoal, tem a nota de R$ 200 também, é verdade, né? Essa invenção nova aí que tem também. Eu nunca vi. Não sei se algum de vocês já viu, eu nunca vi. Já meu É, pai já me mostrou já. Mas não massa. adianta muita coisa não, aí o cara tem uma de 100, já é difícil Ô, para trocar uma notinha de feia, 200. viu? Cara, Aí mas de boa. é complicado, né? Porque aí vai, leva R$ 200 no supermercado, também não compra muita coisa mais, não, né? Do jeito que a inflação tá. Mas enfim, vamos voltar para nossa aula de relevo aqui. Lembra que eu acabei de comentar, pessoal. O nome está associado ao lugar. Ali a gente está falando da região norte, a gente está falando da região amazônica, né? Então vamos lá. Olha a alternativa A. Planalto Residual Norte Amazônico. Depressão Marginal Norte Amazônica. Planalto da Amazônia Oriental. Rio Amazonas, Depressão Marginal Sul Amazônica. Planalto Residual Sul Amazônico. B. Planície do Amazonas. Depressão do Araguaia. Planaltos e Chapadas dos Parecis. Depressão do Tocantins. C. Depressão da Amazônia Ocidental. Planaltos e Chapadas dos Parecis. Planalto Residual Sul-Amazônico. Planaltos e Chapadas da Bacia do Araguaia. Rio Tocantins. Depressão Sertaneja. Planalto da Borborema. Tabuleiros Litorâneos. E. Planalto do Atlântico Leste e Sudeste. Depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Planalto da Bacia do Paraná e Planície do Pantanal. E aí, o que vocês marcaram, pessoal? Essa eu vou deixar pro Atlas responder mesmo. Não, Vai vocês comigo também mesmo, vai são comigo mesmo. capazes, gente. Ovo nascer. Quem mais, pessoal? Só o Edgar? Então é o seguinte, ó, vamos juntos e juntas aqui. Alternativa A. Percebam que aqui na alternativa A, tudo está falando de Amazônia. Isso, eu percebi aqui. Então, isso já é uma dica interessante, né? Tá tudo falando de Amazônia aqui na alternativa A. E ainda está fazendo uma separação aqui, ó, de uma parte do norte da Amazônia e uma parte do sul da Amazônia, com o rio Amazonas passando no meio.
E aí o Rio Amazonas, a gente sabe que de fato ele vai separar em borda norte e borda sul do Amazonas. Vamos deixar ela guardadinha aqui por enquanto, né? Mas vamos olhar para as outras então. Planície do Amazonas, na B. Agora eu estou na B. Planície do Amazonas, Depressão do Araguaia, Planalto dos Parecis, Depressão do Tocantins. A gente está falando ali no mapa, né? A gente está falando da região do Rio Araguaia e da região do Rio Tocantins? Não. Não tá, né? Então ali não é a Depressão do Araguaia. Professor, mas na Amazonas tem planície também. No Amazonas tem planície também. Aham. Eu pensei que era Planície, mais. pessoal. Planície era mais pro rumo da África e tal, para esses lugares, Ásia. Não, todos os lugares, como a gente acabou de falar na questão anterior, né? O Brasil ele tem planícies, o Brasil ele tem planaltos e o Brasil ele tem depressões. Então a gente tem essas três formas de relevo, tá? O que que tem que lembrar? Lembra das aulas teóricas que eu já conversei com vocês. O que que a gente tem que lembrar? O processo de formação. Depressão é uma região mais baixa e em volta dela é mais alto. Pode ser uma depressão relativa ou pode ser uma depressão absoluta. Pode ser tipo um vulcão que ele tá em estado de dormência e não vai mais, tipo, ser ativado, aí forma uma planície, é isso? Com o passar de milhões de anos, o vulcão dormente já, né, que não é mais vulcão, um vulcão antigo, ele vai sofrendo erosão e ele vai ficando cada vez mais baixinho, Isso. até igualar com o nível do solo. Aí vira uma planície. Porque o que que é o critério para ser uma planície? Receber sedimentos. Rochas. Lembra? Lembra das aulas do que a gente conversou? Qual é o critério adotado pelo Absaber, que também é um critério importante adotado pelo Jurandir? Planície recebe sedimentos. Planalto perde sedimentos. Planalto, ele tem como característica principal o fato de ser uma área de sofrer erosão. Ou E seja, o os sedimentos estão Planalto, indo embora. formar as planícies, né? Então, professor, se ele vai perder sedimento e lá embaixo as planícies vai ganhar. Ao longo de milhões de anos, sim. Sim. Se não acontecer nada em termos de dinâmica interna do planeta, se não tiver um choque de placa tectônica ou um soerguimento, alguma coisa assim, os planaltos eles vão perdendo sedimento até que vai chegar o momento em que eles vão virar planícies. Sim. Só que, claro, tudo isso é no tempo do planeta, né? O tempo do planeta não é o nosso. Isso não vai acontecer em 100 anos. Isso vai acontecer ao longo de milhões de anos. Tá? Então, voltando aqui para a questão, ó, pessoal, a gente não está falando ali naquele mapa da região do Araguaia nem da região do Tocantins. E os parecis tá na região ali do Mato Grosso. Então também não é essa região ali que a gente está olhando. Ali a gente está olhando para a região norte, para a região amazônica. Então não é a alternativa B. Alternativa C, depressão da Amazônia Ocidental. Planaltos e Chapadas dos Parecis. Ó, já apareceu os Parecis aqui de novo. Fala da depressão amazônica ocidental, né? Também não é. A depressão amazônica ocidental, ela está mais para ocidente, ela está mais para oeste, né? Chapadas e Planaltos dos Parecis. Planalto Residual Sul Amazônico até poderia ser, né? Também ali. Parece em Tupi-Guarani, né? Cara, muitas coisas no Brasil têm referência à nomenclatura indígena. Não sei te dizer qual é a etnia, no caso, né? Porque os guaranis, eles são uma etnia dentro do território brasileiro. Não sei te dizer qual, mas, de fato, concordo contigo, tem uma sonoridade, né, de nome indígena. Alternativa D, Planalto e Chapadas da Bacia do Araguaia, Rio Tocantins,
Depressão Sertaneja, Planalto da Borborema e Tabuleiro Litorâneo. Bom, não é do Rio Araguaia, como a gente viu, né? Rio Araguaia está aí no Tocantins, Pará, não é aquela região lá que a gente estava olhando no mapa. Rio Tocantins é ali a região do Tocantins, Maranhão, né? Também não é essa região. Depressão sertaneja. Sertaneja, a gente está falando em sertão nordestino. É lá para o interior da Bahia, da Paraíba, Ceará, também não é aqui. Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, pessoal, fica mais para o litoral nordestino. Também não é aquela região ali. E aí, por fim, ainda fala dos tabuleiros litorâneos, né? O mapa que a gente olhou não tem nenhuma proximidade com o litoral, né? Com o Oceano Atlântico. E, por fim, quando a gente fala do Planalto do Atlântico Leste e Sudeste, também, né? Pô, Planalto do Atlântico, no leste e sudeste. Então, percebam que já tem essa referência, né? Proximidade do litoral, na região sudeste, no leste do Brasil, ou seja, no litoral. Não é. Depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Então, tá para o leste da Bacia do Paraná, que tem uma referência aí ao Rio Paraná. É lá para a região sudeste, para a região sul do Brasil. Então, não é. Planalto da Bacia do Paraná. Pô, Planalto da Bacia do Rio Paraná. Rio Paraná. O nome já indica, né? Região ali sudeste, região sul. Planície do Pantanal. Pantanal, que a gente também chama, né? Pantanal Mato Grossense, ou Pantanal Sul Mato Grossense. Então, tá naquela região ali, né? Pantanal tá na fronteira ali com o Paraguai, um pouco da Bolívia, Mato Grosso do Sul. Teu avô era do Paraná, Átalo? Aí teu pai e tua mãe que foram pro Tocantins ou Não, foi ele Tocantins? que veio pra cá, pro Tocantins. Ele que E o veio? pai dele queria arrumar umas terras aqui e tal, e tava mais barato, aí eles Uhum. vieram pra cá. Aí comprou uma Ah, terra aqui no Pará, e aí formou a família ali. massa. Que época foi isso, sabe me dizer? Mas meu avô acho que é de 80 e alguma coisa, ele É. é bem velho. Não, é bem na época que teve uma expansão para essa região mesmo. Isso, que teve até a guerrilha do Araguaia, essas coisas. Uhum. É, então é bem nessa época aí mesmo. A Guerrilha do Araguaia é um pouco antes, né? Mas é meio nesse movimento aí. Legal, velho, interessante. Essas histórias são legais. Ele disse que Então, tinha um rio lá chamado de Rio Ligeiro. Aí os povos teve uma ideia lá de fazer meio que um sistema lá de energia hídrica, não tem? Com a aquele. elétrica? Sim, aham. Que a correnteza lá do rio era bem forte. Daí eles aproveitaram. E lá tocava moinho, tocava o guincho para pegar a mandioca lá no saco. Até que é bem interessante esse projeto. Interessante. Na época do Paraná, isso. Isso, quando ele morava no Paraná ainda. Ah, então tá. É, teve uma época, essa década de 70, 80, tiveram várias hidrelétricas sendo construídas no Brasil. E aí, claro, muita gente sofreu impacto, né? Porque quando faz a hidrelétrica, alaga uma região grande. De repente, não sei, Isso. vale a pena perguntar para o teu avô, talvez ele tenha perdido as terras por conta dessa inundação do lago da barragem. Não, as terras foi conta de, como é que fala, confusão de cor de território, não tem? De Tinha posse de muita gente terra. lá que tinha o poder e tal e queria mandar tomar as terras do povo. Tá? Que também é uma coisa bem comum no Brasil, né? Infelizmente, muita gente perde as terras, mesmo tendo direito a elas, né? Mas, enfim, isso é papo para outra aula. Então, pessoal, tendo como base o que a gente conversou, a alternativa correta é a alternativa A. E aí, pessoal, claro, percebam o seguinte, ó. Alternativa A, a gente está falando aqui, né? Planalto Residual Norte Amazônico. Então, é aquele planalto justamente onde está o Pico da Neblina, aquela área mais elevada que está para o nortão do Brasil, fronteira com a Venezuela e tal. Sim, sim. Depressão Marginal Norte Amazônica. Então, tem lá o planalto, depois desce, tem a depressão.
Aí vem o Planalto da Amazônia Oriental, que é um planalto baixinho, mas que é um planalto, porque é uma região que sofre erosão. No meio desse planalto está justamente o rio Amazonas com a planície amazônica. Depois, para a região sul, a gente vai ter a depressão marginal sul-amazônica e mais um pouco ainda para o sul vai ter os planaltos residuais sul-amazônicos. Então percebam que a região amazônica ela é bem espelhada, no sentido de que, tanto para norte quanto para o sul, a gente vai ter relevos com nomenclatura similar. Vai ter os planaltos mais altos nas bordas, vai ter a depressão, vai ter esse planalto no meio e o rio Amazonas passando bem no meio dele com a planície amazônica. Professor, Oi. oriental tem a ver com Oriente, né? E ocidental, Ocidente. Isso. Oriente é o que? Longitude? O que é? Oriente, lembra, é leste. É leste, né? Isso. Ó, de Então, Oriente. Ah, sim. e Ocidente é oeste. Então, pensando na região amazônica, quando a gente fala em planalto oriental, a gente está falando de um planalto que está mais para leste na Amazônia. Quando a gente fala, cadê? Aqui, ó. Quando a gente fala da depressão da Amazônia Ocidental, significa que é uma depressão que está mais para oeste na Amazônia. Sacou? Sim. Assim como a gente fala de norte e de sul, a gente pode falar de oriental e ocidental. Tá? Também está dando a ideia da localização desses relevos. Tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Suave? Tá de boa. Então tá. Então vamos para a questão 3. Sobre as unidades do relevo brasileiro, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. E assinale a alternativa com a sequência correta. Então vocês vão colocar V ou F para cada uma dessas frases e depois vocês vão ter que optar por uma dessas alternativas aqui, ó. Alternativa A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. C, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. D, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Sacaram a ideia? Yes. Então vocês têm aí um minutinho para ler essas frases e marcar qual é verdadeira e qual é falsa. Não falem nada ainda, tá? Só pensa aí com vocês. Se vocês lerem alguma coisa que vocês tenham dúvida sobre o que se trata e quiserem perguntar, fiquem à vontade também. Pode ser uma questão de vocabulário, pode ser conceitual mesmo. A primeira linha, né, pessoal? Vamos lendo juntos aqui. O Planalto brasileiro é formado pelos planaltos Atlântico, Central e Meridional, que possuem formações rochosas distintas. A próxima. O Planalto Meridional domina a região sul do Brasil e foi onde, na era Mesozoica, ocorreram os derrames de lava vulcânica, origem da Terra Roxa. Depois, o Planalto das Guianas, que domina a região norte do Brasil, é composto de rochas sedimentares. Depois,
A grande planície amazônica é formada por rochas da era Mesozoica, ou seja, do período mais recente. E, por fim, no relevo brasileiro, destacamos três grandes planícies: a amazônica, a litorânea ou costeira e o Pantanal. Pensa mais um bocadinho aí. Se quiserem que eu volte ali, pessoal, é só pedir, só perguntar. E professor, tem como passar o slide aí lá para as alternativas? Ou se Então, todo mundo já tiver. ó, dá uma olhadinha aí, ver o que que tu acha. Deixa anotadinho aí. Fechou? Beleza. E A mais, banheira pessoal? ali não tem nada parecido com a minha. Deixa eu Só se voltar eu- aqui. Vamos lá. Ok, você está aprontando aí, ó. Tá. Ó, vamos de novo, dá uma olhadinha aí. Professor, voltar no outro, por favor. Ó, vamos lá, Não, sei, pessoal. não ajudou nada. Voltar no outro, não. Não, nada? Então vai, mais um minutinho para vocês pensarem aí, então. Professor, voltar de novo, por favor. E agora? Vamos lá, pessoal, todo mundo, o que que vocês marcaram aí? Rapaz, eu analisei B. e eu acho que eu achei mais parecido foi a letra D. Então, Eliseu vai de D, de dado, o Átalo vai de B, de bola, o Edgar, o Lucas vão de D também. Ana, Eu vou. Ó, eu tô entre A e A, nada a ver. Não sei. então vamos juntos aqui. Tá bom, já marcaram aí. Vamos juntos e juntas aqui. Primeira frase ali. O Planalto brasileiro ele é formado pelos planaltos Atlântico, Central e Meridional, que possuem formações rochosas distintas. Primeiro detalhe aqui, pessoal, essa classificação de Planalto brasileiro, ela é uma classificação mais antiga, tá? Hoje em dia a gente praticamente não fala mais em Planalto brasileiro. Por quê? Porque hoje em dia a gente já fala com mais detalhes sobre a realidade do nosso território. Então, é muito mais comum a gente ouvir falar de Planalto Atlântico, Planalto Central, Planalto Meridional. Por quê? Justamente porque cada um desses planaltos tem uma composição, tem uma história geológica, vamos colocar assim, diferente. Cada um deles passou por processos distintos, muito embora todos eles sejam mais elevados e sejam planaltos, eles têm muitas diferenças entre eles. Por isso que não cabe mais hoje em dia chamar todos eles de Planalto brasileiro, tá? Mas
apesar de não ser mais o comum, tá certo. Porque se a gente pensar na classificação antiga, que dizia que tudo era Planalto brasileiro, e for olhar, o antigo Planalto brasileiro depois foi subdividido por essas diferenças, principalmente por questão rochosa e processo geológico de formação, né, de origem, em Planalto Atlântico, Central e Meridional. Edgar, seguinte, cara, tu ainda tá me devendo um monte de trabalho, velho. Fica muito atento a isso, hein? Tu participa das aulas, massa, tu vem, assiste. Não, beleza. Mas fica só atento a isso para depois não ter nenhuma surpresa desagradável, tá? A ideia aqui é que todo mundo consiga se sair bem aí nas notas. Tá bom? Então, bom, vamos continuar. Vai lá. Depois assiste o resto, tá? Vai ficar gravado e eu vou disponibilizar no YouTube depois. Então, tchau, velho. Falou. Então, a gente tem aqui o Planalto Atlântico, Central e Meridional. E aí eu volto naquela ideia que eu tinha comentado com vocês. Quando a gente fala em Planalto Atlântico, a gente está falando de um planalto que está próximo ao litoral, próximo ao Oceano Atlântico. Planalto Central, porque ele está mais localizado no centro do Brasil. Meridional. Meridional é sul. Meridiano de Greenwich. Então, meridional tem a ver com meridiano, mas quando a gente fala em termos de localização e orientação, meridional significa sul. Tá? Então, já faz essa referência à região sul do Brasil também, ou a região que está mais ao sul do Brasil. Beleza? Segunda frase ali. O Planalto Meridional, que é justamente esse que eu acabei de comentar, domina a região sul do Brasil. E foi onde, na era Mesozoica, que foi aquela era da separação da África e da América do Sul, com a formação do Oceano Atlântico, ocorreram os derrames de lava vulcânica, a origem da Terra Roxa. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro, né? Pessoal, verdadeiro. A gente tem Olha, aqui, rapaz. ó, a gente tem aqui justamente na era Mesozoica a separação da América e da África. Quando está se separando, significa que tem uma falha no meio. E quando tem essa falha no meio, o que que vem lá debaixo do manto? A lava. Larva. Não larva, lava. Pois é, tem gente que se confunde, já percebeu? Em Já, vez de já. falar lava, fala larva. Porque larva é de inseto. Então, exato. Então, cuidado aí, não vai misturar biologia, feijãozinho e tal, né? Com aula de geografia. A larva come o feijão de vocês, né? Mas a lava não come o feijão de vocês. Pessoal, então, pessoal, isso aqui está correto. E aí tem um outro detalhe que é o que a gente vai estudar também mais adiante no segundo semestre, que é esse material rochoso, ao sofrer decomposição, ao sofrer intemperismo, cada tipo de rocha vai acabar gerando tipos diferentes de solo. E no Brasil tem um tipo de solo que é bem famoso, que é o solo de terra roxa, que é um dos solos mais férteis que tem e tal. E esse solo de terra roxa, ele está vinculado a essa origem de um solo vulcânico. Então, o solo vulcânico vai dar origem, aliás, rocha vulcânica vai dar origem ao solo de terra roxa, tá? Mas isso aí também já é cena para o próximo capítulo. Fala, Átalo. Não, eu tô falando assim que dá origem ao solo, que você disse, da Terra Roxa, também vem junto com as obsidianas e algumas outras pedras, né? Isso, aí já é mais questão de mineral, né? De algumas outras coisas que a gente encontra ali no meio. Mas tá correto, sim. Obsidiana é o vidro vulcânico, né? Isso. Então, que tem a ver com o vulcanismo, né? Sim. No Minecraft a gente usa para fazer o portal. Então, vamos lá. A próxima ali, ó, o Planalto das Guianas, que domina na região norte do Brasil, é composto por rocha sedimentar. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso.
Planalto das Guianas, que domina a região norte. Eu acho que Guiana é na França. França eu acho que é sul, eu acho, se eu não me engano. Então, aí é que tá. Acertou, atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Mais ou menos isso. Aqui, pessoal, o que a gente tem que perceber? O Planalto das Guianas, ele vai fazer fronteira entre o Brasil, a Venezuela, a Guiana Francesa, o Paraguai, Suriname. Uruguai. Paraguai e Uruguai é no sul, aqui a gente está Não, falando do não entra, norte. né? Ah, sim. Então, não, nesse sentido, até ali está certo. De fato, o Planalto das Guianas ele está no norte do Brasil. O Pico da Neblina ele está no Planalto das Guianas, que o Jurandir Ross mudou de nome e começou a chamar de Planalto Residual Norte Amazônico. Então, o Planalto das Guianas e Planalto Residual Norte Amazônico é a mesma coisa, só muda o nome. Tá? E ele está na região norte, no extremo norte do Brasil, nessa fronteira de Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Ok? Qual é o detalhe aqui? Ele não é composto por rocha sedimentar. Ele é um escudo cristalino, ele é formado por rochas cristalinas. Tá? Então o problema está aqui. E aí, por conta disso, então, essa frase ela é falsa. Não à toa que tem altas altitudes, né? Se fosse rocha sedimentar, lembra que a rocha sedimentar ela é mais macia, ela é mais maleável, ela é mais mole. Então, sofre erosão mais fácil. Ele não seria tão alto se ele fosse de rochas sedimentares. Vamos para a próxima. Planície amazônica, a grande planície amazônica é formada por rochas da era Mesozoica, ou seja, do período mais recente. Lembrem das aulas anteriores que a gente falou sobre as eras geológicas. E aí, verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Por quê? Agora é a hora do vamos ver. Vamos ver quem estudou, quem não estudou. Porque, se eu não estou enganado, lá no... A era Mesozoica é um período tipo no começo da formação do solo, e não é um período muito recente. Ô, Eliseu! Eu também errei essa. Quer dizer, eu marquei F, falsa. Eu acertei essa, mas não acertei a questão, não. Ó, vamos juntos aqui, pessoal. Primeiro, né? A planície amazônica, ela não é tão vinculada à era mesozoica, não. Ela é vinculada à era cenozoica. E, mesmo se eu não soubesse disso, é como o Eliseu comentou, a era mesozoica não é o período mais recente. O período mais recente, que é o que a gente está vivendo agora, é a era cenozoica. Ceno é jovem. Então agora é a era cenozoica. E aí vem um outro ponto importante. Lembra, depois vocês falam de Minecraft, Átomo, não dispersa, atenção. Volta para a aula aqui. Lembra Prestando que atenção. planície Lembra que planície recebe sedimento, então planície ainda está no seu processo de formação. Isso. Ela recebe dos planaltos. Ela recebe o sedimento que vem do planalto, perfeito. Então, se ela está recebendo, a planície ela é recente. E o recente é cenozoico, não é mesozoico. Mesozoico é o que está no meio, lembra? A gente tem 4 grandes momentos no planeta. Pré-cambriano é o mais antigo, Paleozoico, Mesozoico e o Cenozoico. Tá? Então, o Ceno é o que tem agora, é o mais recente. Aí antes teve o Meso, aí o Paleo e aí o Pré-cambriano. Ok? E por conta disso, então, essa frase é falsa. E, por fim, no relevo brasileiro, destacamos 3 grandes planícies, a amazônica, litorânea ou costeira e o Pantanal. O que vocês acham, pessoal? Foi dada essa daí. Verdadeira. Verdadeira. Acertei todas, rapaz.
Então tá bom. E aí, com base nisso, então, a gente vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Qual é a alternativa? Que é verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira? É B. B. Eu errei feio, nossa. Bem de boa. No começo eu tava, rapaz, esse trem aqui não tem na resolução, não. Eu olhando aqui, tava 3V aqui no começo, aí mais um V lá, só o último que era falso, aí não tinha. Não, aí tem que ir aos pouquinhos, né? Vai, pá, testa aqui, vê se funcionou, se não volta, vê de novo, não sei o quê. Esse tipo de questão tem que fazer com bastante calma, né? Para ir justamente acertando esses passos aí. Mas quem errou, entendeu por que que errou? Isso que é o importante. Não tem Entendi, problema professor. errar. Entendi. Então, beleza. Não tem problema errar, tá, pessoal? O problema é depois não entender o porquê que errou. Tem que conseguir entender para poder corrigir. Isso que é o importante. Essas aulas elas têm justamente essa finalidade, né? Erra aqui agora para depois não errar na hora que estiver valendo nota mesmo. E aí vamos para a questão 4, então, a nossa última questão de hoje. A sequência correta dos compartimentos geomorfológicos no traçado A, B, apresentados na imagem e no perfil é. Ou seja, pessoal, vamos juntos e juntas aqui. Estão vendo aqui essa primeira imagem de cima, né? Tem o ponto A, tem o ponto B, que nem a gente fez anteriormente. A gente vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. Qual é o perfil que a gente vai passar? Uma região mais alta, depois uma descida e uma região mais baixa. Cada uma dessas formas aqui tem o seu respectivo nome. E a gente vai ter que saber quais são os nomes dessas respectivas formas do relevo. Sacaram? Com base nessa imagem, nesse perfil, vamos para as alternativas. A. Planalto, escarpa, planície costeira. Letra B. Planície costeira, escarpa, planalto. C. Planalto, depressão periférica, planície costeira. D. Planalto, encosta, planície costeira. E. Depressão periférica, planalto, costeira. E aí? O que vocês acham? Olha de novo a imagem aqui. Pensa um pouquinho. Alguma dúvida aqui, pessoal? Professor, voltar lá nas questões lá, a alternativa. Vamos aqui nas alternativas. Pode voltar lá na outra agora. Só não tô lembrado o que que é uma escarpa. Ah, tem esse detalhezinho aí, né? Ó, todo mundo grava essa imagem aqui, né? Um, dois, três. Aí vamos para as alternativas agora. Eu vou de C, professor. C. Planalto, pressão periférica e planície costeira. Volta bem, professor, pra mim, fazendo um favor. A Ana vai de C. Quem mais vai em qual aqui? E aí? E aí, quem mais? Além da Ana que vai de C. Quem mais vai em qual aí?
Mais ninguém, pessoal? Ninguém vai arriscar nada? Tem que lembrar de alguns nomezinhos aí, né? Que a gente trabalhou anteriormente. Seguinte, pessoal, vamos para a nossa resolução, então. Acho que é a letra Eu vou A. de C. Vai de letra Eu, A. eu vou de C. O Átalo vai de C também? Tá. Então, ó, vamos aqui. Letra A. Planalto, escarpa, planície. O que é uma escarpa, pessoal? Vamos voltar aqui. A escarpa, ela é justamente esse degrau aqui, ó, entre um planalto e uma planície. A escarpa é a borda do planalto. Ok? Então, é importante saber isso. Com base nisso, a gente tem lá uma área mais alta, que é um planalto, uma escarpa e uma planície. Ah, mas Pedro, na letra B, a gente vai ter planície, escarpa e planalto. Dá na mesma. Não, não dá na mesma. Por quê? Porque a questão está falando do ponto A para o ponto B. Então, a gente tem que seguir a sequência número 1, número 2, número 3. Sacaram? Com base nisso, a alternativa A, planalto, escarpa, planície, parece bem coerente com o que a gente está vendo. Mas a gente tem que olhar para as outras para ter certeza, né? Para garantir também. A letra B, ela está correta nas nomenclaturas, mas ela está errada na ordem que ela apresenta. Nesse caso aqui, a ordem dos fatores altera o produto, né? É uma aula de geografia, não é uma aula de matemática. Esta Né? B já Então, podia desclassificar ela desde o começo, porque já no começo lá já está mostrando um planalto, uma parte lá bem alta. exatamente. Então já está, né? Começa na parte alta e depois vai para a parte baixa. Então ela era mais para ver se a pessoa estava desatenta nesse sentido da ordem, né? Alternativa C, planalto, depressão periférica e planície costeira. Não é depressão periférica ali, pessoal. A gente até tem ali naquela região uma parte que a gente chama de depressão periférica, mas a gente tem a depressão periférica mais para dentro, mais para o interior do continente. Certo? Então, ali no caso é planalto mesmo. D. Planalto, encosta e planície. Encosta, pessoal, não é uma. Encosta não é uma forma do relevo. Encosta é mais do jeito que a gente fala popularmente e tal, né? Mas o nome correto é escarpa, que é essa borda do planalto. É porque geralmente a gente E fala aí, de encosta da montanha ou algo do tipo. isso, mas em termos de nomenclatura de relevo, não é o adequado. Certo? É mais uma coisa popular mesmo, né? E por fim, depressão periférica, planalto e planície. Não é, né? Porque não tem essa parte da depressão ali. A depressão ela estaria mais pro interiorzão lá do estado de São Paulo. Aquela imagem ali é o estado de São Paulo, né? Então, a depressão ela está mais pro interior, tá bom? Por conta disso, e aí, claro, não é o planalto ali também, vai aparecer, é a escarpa. Com Nossa, é base hoje que nisso, eu achava que não era. Eu também, eu jurava que ela não tinha nada a ver. mas aí por quê? Por conta da questão da escarpa? Isso, questão da escarpa. É, Então, É aí porque eu não tinha que parecia uma lembrar. escarpa, parecia mais com uma planície. eu pensei que Não, era então, mas... depressão lá, periférica. Ah, mas peraí, vamos voltar aqui para mostrar para vocês então. Ó, começar pela imagem de cima, tá, pessoal? Aqui a gente tem o planalto, aí tem esse degrau aqui, ó, que é justamente a escarpa, porque lembra, escarpa é esse degrau, essa ruptura, né, entre o planalto e a planície. Então, 3 aqui é a planície, beleza. 1 aqui é o planalto, 2 é a escarpa, porque tinha que lembrar o que era escarpa.
escarpa, é justamente esse degrau. A tal da depressão periférica, ela está mais aqui para o interior, ó. Se vocês olharem, se fosse colorido, daria para ver melhor, tá? Mas, se vocês olharem com um pouco mais de calma, aqui essa imagem, percebam que essa parte mais para o interior, ó, ela justamente dá a sensação de ser mais baixa. Pois é, aí Justamente. eu pensei que esse 2 aqui, ó, dava direitinho com a seria a pressão, porque era a parte mais baixa do Planalto, né? Mas aí, entendi agora. Ah, entendi. Não é, mas aí é uma questão de. Porque essa baixadinha aqui, ó, ela é um pouco mais baixa? É, mas ela está dentro dessa estrutura maior, tá vendo? Que é uma serra, que a gente tem toda Aham. essa variação. Essa região aqui a gente chama de planaltos e serras, daí lembra que é uma serra, né? Uma serra é uma região toda cheia de ondulações, né? Então a gente tem essa serra aqui. Mas a serra, ela está dentro do planalto. A depressão, ela está mais para o interior aqui, ó. Se esse corte fosse maior, aqui onde está o mouse, por exemplo, aí sim começaria na depressão, passaria pelo planalto, desceria pela escarpa e chegaria na planície. Aí sim. Exatamente, Átalo. Não é mais, a partir de agora, não é mais a encosta, né? Agora vocês vão falar escarpa, que é o nome, que é o nome científico, vamos colocar assim, tá? Ana, entendeu então por que é a alternativa A e o que é uma escarpa? Entendi. Então, beleza. E é isso, pessoal. Depois dessa, então, encerramos aqui as nossas questões Já, para agora, tá colocar sério? em xeque. A ideia Aulinha aqui é dar top. aquela testadinha, né, no nosso Estão conhecimento, todas depois as de salas, assistir professor, as aulas assim, de igual prova. nós? Sim, Oi? professor. As outras salas também são assim, tipo, bem atenciosa e tal. Ah, são também, sim. Mas também tem Já como toda não exibida, ficar hein? boa a Pelo amor aula. de Deus. O Todas professor as turmas explica são muito boas, bem sim. também. E Puxa conhece, saco. pessoal, a banda e aí dá um tchauzinho, porque vocês vão ficar tudo no YouTube depois. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Ih, Tchau, professor, agradece vai a lá não. participação na Tchau, tchau. aula. Tchau, Tava isso, era com pronto. Vai óculos na ficar cara, todo bem mundo que eu tirei. famoso, todo mundo vai virar youtuber agora, digital influencer. Dá um tapa no Pronto. visual. Interrompemos a gravação.